Hoje estamos recebendo aqui como preletor da live o nosso querido Júlio Miranda, do canal Magneticamente, e o nosso querido Samuel, referências na Terra Plana, fez o vídeo do ano de 2018, o vídeo Firmamento. Cara, sensacional, né? Então, vou passar agora a palavra aí para o nosso querido Júlio Miranda. Agradeço, Ale. Para a gente é uma honra fazer parte aqui do seu canal, ter esse espaço. Quero agradecer a todo mundo aí que está participando, pessoal do chat. E é um tema, olha, de tudo que eu já falei na internet. E eu considero esse o tema mais importante que eu vou falar aqui. É um alerta prático. É um assunto sério, importantíssimo e eu diria até apocalíptico. Começou no mundo antigo, antes do dilúvio, e vai terminar na grande tribulação. Então, a gente, com a redescoberta da Terra plana, como você bem colocou, Ale, já existem páginas de Facebook, existem canais, existem documentários, vídeos que falam dessa questão, do tal planeta Hercóbulos, planeta X, Nibiru. O que seria isso, né? Isso é sempre permeado de muitas conspirações. Você vai pesquisar de cada 10 teorias aí, você vê 11 interpretações sobre Nibiru, e a gente vai tentar desvendar isso aí, né? É uma coisa muito importante, tá, para todos aí. Muito tem se especulado, né? A gente sabe que na Terra plana os planetas são estrelas errantes. E os sumérios, o conceito começou com ele de Nibiru, né? Isso não é algo novo, uma teoria da conspiração, algo apocalíptico que surgiu agora na internet. Mas a origem é muito antiga, vem lá dos sumérios há mais de 5.000 anos atrás. Então, primeira coisa para a gente entender o que é Nibiru é tentar entender o que os sumérios falaram, qual era o conceito que os sumérios deram de Nibiru, já que começou com eles. Então, as pessoas erram por tentar entender Nibiru pegando a informação de agora. Então, com a informação de agora, você não vai fechar a conta do entendimento, até porque tem muita desinformação misturada a isso aí, né? Para a gente fazer um panorama, os sumérios eles eram tidos como a primeira civilização da Terra, né? Ali lá na Mesopotâmia. Então, segundo o pessoal, eles descobriram a roda, a agricultura, pecuária, medicina. Sempre os filmes de Hollywood, documentários, relatam os povos antigos, né, sujos, maltrapilhos, despenteados, nada mais errado. Os sumérios eles tinham até uma fórmula química muito parecida com o nosso sabão hoje. Eles eram, então, sabe, nessa questão de higiene, não deviam em nada para a gente. Sem falar que foi descoberto um pente, lá na Escandinávia, de mais de 6.000 anos atrás, feito com ossos. Então, os sumérios eles desenvolveram a escrita cuneiforme, arquitetura, comércio, metalurgia, tecelagem, instrumentos musicais, astronomia, inclusive os ciclos Saros, que a NASA utiliza até hoje, veio lá dos sumérios há 5.000 anos atrás, desenvolveram o arado, o sistema hexagesimal, baseado no 60, né, e no 12. Então, por isso que a gente tem hoje uma medida aí, uma dúzia é 12, né, 12 ovos e por aí vai. Sumérios, eles começaram a navegação, desenvolveram também a questão da tecelagem, vestuário, cerveja, entre tantas outras coisas. Se a gente for colocar, tudo que nós utilizamos hoje, nós conhecemos aí como civilização, vem dos sumérios, né? Interessante que os sumérios mesmos, eles tinham uma outra designação para si. Eles eram conhecidos como Kir-en-Gir. Isso aí significa terra dos reis civilizados. A questão de monarquia começou na Suméria. Ali que você vai ver uma elite, tá? Uma classe, tanto política quanto sacerdotal, dominando sobre as massas de comerciantes, artesãos, ou até mesmo uma camada social ainda inferior. Tá? Na Bíblia, a Suméria vai ser chamada Terra de Sinar. Lá em Gênesis tem referência. Só que esse nome Suméria ele pegou porque veio do acadiano Sumeru. Esse nome sumério vem mais do acadiano, que é um idioma semítico, tá? Do que propriamente dito o idioma que os próprios sumérios colocaram para si. A primeira coisa que eu quero colocar sumérios não descobriram nada. Eles receberam informações
de todas essas coisas que eu mencionei. É impossível você colocar, com toda a tecnologia, que mesmo assim eu defendo isso, eu sei que é um fato, que havia muita tecnologia no mundo antigo, só que existem algumas limitações, como por exemplo os ciclos-sários. Os ciclos-sários, ele não vale só para a região do Oriente Médio, só para a Mesopotâmia. Ele dá certo na Austrália, se você bater todos os cálculos ali, fazer a tabela, vai dar certo. Se você estiver na Escandinávia, vai dar certo. Se você estiver no Canadá, na Patagônia, na Argentina, na África do Sul, no Egito, qualquer lugar o ciclo Saros vai fechar. Então, as pessoas falam assim, não, os sumérios, eles descobriram essa questão de ciclos Saros e astronomia, que eles eram excelentes observadores do céu, né? Não é impossível. Como é que uma pessoa, uma civilização, vai conseguir um registro arqueológico, já que tem ciclos astronômicos que demoram centenas de anos para voltar? A gente tem um exemplo aí do cometa Halley, tá? E eles tinham um registro disso tudo muito bem catalogado. E essa observação se é feita a nível mundial? Será que os sumérios estiveram em todos os lugares na Terra por um pequeno período de tempo? Isso é impossível, tá? Então o ciclo Saros foi repassado através de anjos caídos. O livro de Enoque menciona isso, né? Fala que houveram anjos lá que repassaram conhecimento de astronomia. Então são conhecimentos que excedem, tá, a capacidade do homem, que um homem em si jamais, apenas por observação, seria impossível eles chegarem a um cálculo tão perfeito que é utilizado até hoje como é o ciclo Saros, tá? Outro detalhe que a gente tem que colocar, uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que o céu que eu vejo hoje, tá, é o mesmo céu de 5.000 anos atrás dos sumérios? Essa pergunta é muito importante. E a gente vai ver que não. Os céus mudaram. Daqui a pouco eu vou explicar por que os céus mudaram. Outra pergunta que a gente tem que fazer, que está relacionada a Nibiru, Planeta X, Hercóbulo: o que são os anéis de Saturno? Bem, a pseudociência fala pra gente que são cristais de gelo, né? Que Saturno, ele está bem distante, formou essa questão do cristal de gelo, aquele, né, os anéis, etc e tal. Agora eu vou fazer uma pergunta e já vou dar uma definição. Saturno sempre teve anéis? Como que os povos antigos olhavam para Saturno e viam? Será que eles enxergavam Saturno do mesmo jeito que a gente enxerga com a Nikon? Ou do mesmo jeito que as agências, pseudo-agências espaciais nos mostram com o Photoshop? Aquele Saturno lá, com os anéisinhos, né? Vamos para a definição então? Aqueles anéis de Saturno não são cristais de gelo. São cinturões de frequências eletromagnéticas. Segunda definição, Saturno, ele tem anéis depois do dilúvio. Antes do dilúvio, tá, na era de Atlântida, você não vai ver nenhum povo antigo mencionando planetas, estrelas errantes. Elas começaram a entrar nos primeiros registros arqueológicos depois do dilúvio. Tá? Então, depois do dilúvio, você vai ver inscrições em cavernas, inscrições rupestres, feitas em ossos, tá? E outras referências, como monumentos, fazendo alusão a estrelas errantes. Depois do dilúvio. Antes do dilúvio, a configuração do céu era totalmente diferente. Como é que eu posso fazer essa afirmação? Bem, tem um camarada que estuda isso há bastante tempo, que isso é uma ciência, tá? Não estou inventando a roda aqui, chamado Robert Bauval. Robert Bauval, ele é um francês, tá? E essa ciência chama-se arqueoastronomia. Em suma, essa ciência, ela vai estudar campos eletromagnéticos, tá? A movimentação do campo, a declinação magnética, tá? E através também do estudo da arqueologia. Tem vários artefatos, como o disco de Nebra, que foi descoberto lá na Alemanha. Aquela pintura rupestre mais famosa do mundo, que é um touro lá no sul da França, na caverna de Lascaux. Você vai ver que o céu que é representado ali você vai ver Pleiades, as Três Marias do cinturão de Órion, você vai ver Aldebaran da constelação de Touro, por isso que eles desenharam um touro ali. Aquilo ali não tem nada a ver com caça, eles estavam representando o céu noturno do tempo antigo, primitivo, e não o céu de hoje. Você vai ver uma configuração totalmente diferente, tá? Então tem como você, através dessa ciência da arqueoastronomia, demonstrar que os céus mudaram radicalmente. Ô, Júlio, tá? Ô, Júlio, assim, cara, eu me cago de medo dessas paradas, assim, de anjo caído, né, cara? Porque, é sinistro, né? Então, meu irmão, assim, qual o motivo, assim, que eles tiveram, porque a gente sabe que são maus, né?
Mas por qual motivo, assim, que levou eles a passar sabedoria, cara, para esse povo da antiguidade, passar conhecimento, ensinar as paradas? Por que isso aconteceu? Então, Ale, esses anjos de Enoque, tá? Existem duas interpretações. Eu vou ter que passar as duas interpretações. São dois campos de visão, tá? Alguns entendem que esses anjos, eles vieram aqui pós-queda da humanidade, pós-queda, saída de Adão e Eva do Éden, para proteger a humanidade, tá? Dos anjos caídos que aqui já estavam. Quando o homem pecou, ele caiu, ele saiu do Éden. O Éden era um jardim fechado, um local protegido para Adão e Eva. No momento que eles pecaram, eles foram expulsos, eles perderam essa proteção, tá? Eles ficaram meio que à mercê dessas entidades que já estavam aqui. Adão e Eva foram expulsos, então, para o reino, para o lugar de Satanás, tá? Tanto é que na tentação, Mateus 4, Satanás falou, tudo isso aqui é meu. Jesus falou, não, isso é mentira sua, você não governa nada aqui. Não, Jesus não falou nada, porque sabia que essa terra que a qual hoje nós estamos e vivemos, né, por enquanto, tá, existe um rei nessa terra, existe um Deus nessa terra, tá, e esse Deus se chama-se Satanás. Então esses anjos de Enoque vieram aqui com a missão de guardar e preservar a humanidade, tá? Então, por isso que eles passaram conhecimento, ajudaram o homem nas atividades, porque a terra ficou maldita, tá? Devido às consequências do pecado. Essa é uma visão. E depois esses anjos se desviaram, tá? E quiseram ser deuses aqui. E é claro que eles estavam num corpo diferente e limitados, com mais faculdades, né? Mais habilidades, e passaram a ser os deuses dos povos antigos. Essa é uma versão. A outra versão é que eles não respeitaram o tempo desses 200 virem se encarnar. Tá? Não estou falando de reencarnação, estou falando de encarnação. Esses anjos, assim como nós, teriam seu tempo específico de vir aqui, viver aqui, no corpo de carne, e fazer a sua escolha, tá? Com a mente apagada. E eles burlaram isso, tá? Porque é um risco quando você vem aqui, você pode tanto regressar para a casa do pai como um filho pródigo, como você pode ser o ladrão da esquerda, tá? E continuar e se desligar de Deus. Então isso aí tem a ver com as batalhas celestiais, a guerra celestial, o conflito celestial, que se resumem, ou você volta para Deus, tá? Ou você se afasta de Deus em definitivo. Concluindo, seria essa questão. Então eles passaram conhecimento, como as elites assim o fazem hoje, viu, Ale? Para controle, para domínio. Então eles se passaram como os... pra você ter uma ideia, a história dos Anunnakis, sempre eles são seres superiores, nada diferente dos supostos aliens, tá? Sempre são uma civilização tecnológica, avançada, né? Segundo eles, de alto grau e elevada à questão espiritual. E a gente é sempre os burros, os ignorantes, né? Caramba. O nascimento da idolatria começa aí, por isso que a gente vai falar a questão do heliocentrismo, né? Porque uma das coisas que eu considero mais importante nessa live, e que eu já vi muitos terraplanistas falando, claro, falaram porque não tinham o conhecimento. O conhecimento, ele está vindo para nós, Deus está revelando, né? E a gente está recebendo as coisas. Sempre foi falado o seguinte, o heliocentrismo é um culto ao sol. Sim, mas essa visão precisa de um complemento. Qual é o sol que os povos antigos adoravam? Será que é o nosso? Ou será que existe um segundo sol, que não é esse que é o nosso, e que todos os povos antigos, inclusive hoje, Vaticano, Illuminatis, seitas, maçonaria, religiões antigas, sempre ainda adoram esse segundo sol? Ô Júlio, seria, pelo assim, o que eu ouvi vocês já explicando, seria Saturno na realidade, é isso? Exato. Saturno é o segundo sol. Saturno, ele é Nibiru. Que o Copérnico idolatrava ou não? Ou o Copérnico sim, não? Sim. Então, você está falando sobre os sumérios, né? Você começou falando sobre os sumérios. Ele é um povo mesopotâmico e pós-diluviano. Sim, pós-dilúvio. No relato bíblico, eles são descendentes de algum filho de Noé, porque se é pós-diluviano, ele tem que vir de um desses filhos de Noé. Sim. Né? Vieram de um dos filhos. Inclusive, eles preservaram a questão do mundo antes diluviano, porque o objetivo dos sumérios era um só: retornar ao período que era da Era de Atlântida. O mundo antes do dilúvio era chamada de a Era dos Deuses, a Era Dourada dos Deuses, a Era de Atlântida. E sabe quem, Bruno, governava essa era antes do dilúvio? Saturno. Saturno era o deus da Era de Atlântida. Então, toda aquela questão que a gente vê de hibridização, de monstros, de quimeras, né, centauros, minotauros, sereias, aquela questão de gigantes,
e questão de anjos caídos, quem governava tudo isso era Saturno. Governava como, Júlio? Se a gente, quem já pesquisou sobre Nibiru sempre caiu no conceito de modelo heliocêntrico, né? Nibiru sempre, como é que eles colocam Nibiru? Que Nibiru ele tem uma rota, né, elíptica sobre o sistema solar e que ele fica mais para lá de Plutão e ele, através de ciclos, passa-se o tempo, ele vem entrando para dentro do sistema solar e vem causando uma perturbação, segundo eles, gravitacional muito grande e bagunçando tudo e provocando catástrofes. Antes de eu conhecer Terra plana, que eu conheci no início de 2014, tinha um arqueólogo amador da Califórnia chamado Gil Broussard. Inclusive o canal Saindo da Matrix 77 postou vários vídeos sobre Planeta X, Nibiru e Hercóbulos na época. E esse Gil Broussard, ele fez uma série de interconexões, de vínculos, supostamente desse Nibiru vindo aqui no sistema solar, e essas perturbações dele, esse caos que ele provocaria, estaria relacionada à catástrofe, como a erupção do vulcão que destruiu os minoicos, né, o vulcão Vesúvio, como a sombra do relógio de Acás, o sol que parou de Josué, as pragas do Egito, a crucificação de Cristo, que ficou um período longo, escuro. Então ele relacionou isso tudo. Na época eu não conhecia Terra plana, eu achei, fantástico, né? E comecei a trocar uma ideia com esse cara via Facebook. Só que aí, logo em seguida, no próprio canal, eu conheci Terra plana. E eu falei, isso aqui faz muito mais sentido, né? E aí eu peguei toda uma base bíblica mostrando que a Terra era plana e mostrei para esse cara. Falei, Gil, como é que fica essa questão, cara? Essa teoria aí de Nibiru num conceito heliocentrista, sendo que a Terra é plana. Esse cara sumiu. Tem 4 anos que esse cara tá para me dar a resposta. Porque Nibiru sempre esteve envolvido em pseudo-história, em heliocentrismo, tá? E pseudociência. Agora, na Terra plana, a gente vai decodificar aqui como que funciona, e eu já falei o que é, que Nibiru ele é Saturno, e nós vamos trazer mais bases em cima disso aí, né? Então, numa Terra plana, como é que fica encaixar Nibiru? A gente sabe que a Terra ela é plana, estacionária, tem um domo físico e eletromagnético, alguns planistas têm algumas visões divergentes, mas eu creio num domo físico e eletromagnético, a gente tem até um vídeo lá no canal, Magneticamente, né, mostrando a questão aí do quartzo e silício, relacionada aí ao domo. Então, o que ficaria então? Bem, na era antediluviana, Saturno ele estava no centro do céu. Na Terra plana, faz sentido, no globo não. Na Terra plana, onde que é o centro do céu? Polares. É o lugar mais importante do nosso reino. É o lugar onde tem os maiores mistérios. É a árvore cósmica, onde está o Monte Meru. Antes do dilúvio, quem estava no centro-norte, então, na posição que hoje está Polares, era Saturno. Mas não apenas Saturno sozinho, existe uma conjunção, um alinhamento, tá, de estrelas errantes, um alinhamento planetário. Você olhando o observador, olhando para cima, de baixo para cima, ele ia primeiro ver Marte, tá? A esfera de Marte, maior e logo acima de Marte, na mesma linha, os dois ali, os 3 ali encaixados, ele ia ver Vênus, tá? E acima de Vênus e bem maior, Saturno. Detalhe, Saturno não tinha anéis nessa época, eu vou explicar o que são e por que é a função dos anéis de Saturno hoje. Seja muito bem-vindo, Samuel. Beleza, valeu. Podem continuar aí o raciocínio. Obrigado pela tua presença aí, meu irmão. Então, Ale, eu já vi várias pessoas, historiadores, arqueólogos, enfim, tá? Astrônomos, falando que os sumérios foram os primeiros, que todos os sumérios foram os primeiros. Eu já expliquei aqui que eles não descobriram nada, foi tudo repassado, conhecimento de anjo caído para eles. Ok, mas é falado que os sumérios eles foram os primeiros, então, supostamente, futuramente ainda nessa live nós vamos mostrar a imagem, né, eu vou comentar sobre essas figuras aqui, que eles teriam descoberto, então, o suposto sistema solar, né? Tem um painel sumério muito famoso, que você vê no centro um disco, tá, orbitado por mais 11 orbes menores, né? Eles falam aí, tá vendo? Os sumérios já tinham sacado que a Terra não está no centro de nada, que a Terra gira em torno do Sol e tal, mas aí surge a pergunta. O sistema solar nunca houve 11 planetas. Nunca houve um Sol com mais... Nem se você fosse considerar o suposto planeta Tiamat da mitologia suméria, segundo a história dos sumérios, era um planeta que ficava entre Marte
e Júpiter, que foi explodido por causa de batalhas angelicais dos deuses, né? Nem se você contar, porque o sistema solar, vamos lá, são 9 planetas. Isso se você contar com Plutão, que Plutão foi rebaixado, né? Me perdoe os torcedores do Fluminense, mas Plutão foi rebaixado. Então, ou seja, não fecha a conta, nunca vai encontrar no sistema solar o Sol com mais 11. Então vem a pergunta, quem então os sumérios estavam representando nesse bendito painel? Não era o sistema solar, porque os sumérios eles já tinham sua cosmologia, como todos os povos antigos, numa terra plana, estacionária, com montanha magnética ao centro, nas bordas congeladas, tá? E recoberto pelo domo. Eles não se diferenciavam. Então o que os sumérios estavam mostrando? Saturno. Saturno, ele tem 11 luas principais. Então aquele painel lá da Suméria nada mais representa do que a principal divindade dos sumérios, que era Saturno. Lembrando aqui, pessoal, que para os povos antigos, tá, os planetas eles não representavam os deuses, eles não simbolizavam os deuses, eles eram literalmente os próprios deuses. Por isso que Deus fala lá em Deuteronômio, não olhem para o céu, e não sejam o quê? Comovidos a se prostrarem sobre todo o exército celestial, sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas, tá? Porque Deus já sabia que aquilo ali não era simplesmente uma adoração abstrata, uma idolatria. Se caísse um raio, era porque os deuses estavam, né? Hoje a gente sabe que o raio é um fenômeno elétrico. Ei, tudo é elétrico. O nosso cosmo é elétrico. A Terra é elétrica. Existem os filamentos de plasma. Então, o que acontece? Essas estrelas errantes, elas são prisões desses seres angelicais, tá? E elas representam, hoje para nós, apenas algo ali, uma estrela brilhante. Mas para os povos antigos, que eles são originais nesse conhecimento, literalmente elas eram os próprios deuses. E esses deuses batalhavam. E esses deuses lançavam raios de plasma um no outro. E esses povos testemunhavam com seus olhos essas batalhas. Isso é muito importante eu colocar aqui. Nossa passagem de Deuteronômio é Deuteronômio 4,19. Fala o seguinte, esse versículo. E para os que erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Uma estrela tem capacidade de te desviar? Não, mas um anjo caído tem. Porque estrelas são anjos. Esse é o conceito. Quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, vem cá, sai fora da sua tenda, olha para o céu, contempla o céu, você pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Ali Deus estava já mostrando essa questão. Então, se você for pegar as escrituras, tem dezenas e dezenas de passagens que vão mostrar que estrelas são anjos, né? Então, não à toa que os sumérios falavam que o quê? Os deuses, os Anunnaki significa aqueles que vieram do céu, ou aqueles que vieram das estrelas. Todos os incas falam, né, que Viracocha vinha e descia da constelação de Cruzeiro do Sul. A tribo Anasazi do oeste dos Estados Unidos falava a mesma coisa. Sua principal divindade, os maias falavam de Kukulkan, que descia das estrelas. Por isso que em Salmo 147:4, cada estrela tem um nome. Esses salmos ele fala o seguinte: ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Exatamente. Porque estrela é o quê? Um capacitor elétrico. O espírito o quê? O espírito é elétrico, né? Então Nibiru é esse proto-Saturno. Os sumérios eles aguardavam um retorno de Nibiru. Não só isso, para recomeçar novamente, reconstruir, né, através da ordem via caos, o seu mundo. Que mundo era esse? Um mundo de corrupção genética, um mundo de moralidade contra Deus, um mundo de energia livre, só que essa energia ela tinha propósitos maquiavélicos, tá? Um mundo onde que existia uma elite dominadora, tirana e opressora, tá? Um mundo de gigantes. Naquela pintura que foi um italiano, Giovanni Boccaccio, ele fez aquela famosa pintura, a Divina Comédia. Ele desenhou um céu com um sol no meio e todos os anjos ao redor. E aquilo ali, quando a gente vê aqueles rastros estelares ao redor da Polaris, é a mesma coisa. Ali ele estava dizendo, as estrelas aí são os anjos. Né? E mais, viu, Ale? Foi bom você ter falado isso. E mais, ali não é a Polaris que é representada. Ali é Saturno. Caramba, não, sabe por quê? Está na Bíblia. Vamos lá para Isaías
Se a gente for lá em Isaías... Que planetas, pode falar, Samuel. Eles são tecnologias, tá? Todos os corpos celestes que estão na Terra, eles são tecnologias. É isso que o pessoal tem que entender. E essas tecnologias estão atreladas a entidades diretamente. Por isso que a Bíblia sempre se refere a estrelas como anjos, porque cada estrela está sendo relacionada com uma entidade, entendeu? Ou seja, cada uma tem uma frequência, né, Samuel? Isso, e estão alinhadas a monumentos antigos. Como algumas que, na verdade, estão aprisionadas, como esses planetas. Por isso que vocês vão ver menção de 5 grandes anjos que se rebelaram contra Deus ao início, e entre eles estava Satanás, entendeu? Satanás era o líder de todos esses, era o maior de todos esses, mas esses anjos, eles estão relacionados a essas tecnologias que controlam toda a interação, que são os planetas, entendeu? Olha só, cara. Muitos desses corpos, eles explodiram nessas guerras celestiais, que são narradas em livros antigos, Mahabharata, que o próprio Oppenheimer, ele menciona, né? Para você ver como eles têm conhecimento. Ele lembrou dessas menções dos livros, né? Porque os povos antigos, eles sempre descreveram algo, e as mitologias, elas sempre querem apontar algo, né? Mesmo que aquela literalidade não seja tomada em todos os sentidos, mas é a ótica deles vendo algo que ocorreu, né? Então, os planetas sempre são tecnologias, sempre foram tecnologias, e até hoje funcionam e são tecnologias de interação com o mundo aqui, né? Não é questão de papo de astrologia do João Bidu, mas eles são de interação, assim como a Lua age assim conosco, assim como o Sol. Ô Samuel, para vocês verem, né, a pseudociência aí, né, falam que as estrelas são corpos físicos, mas a gente vê, assim, várias filmagens, cara, que elas reagem à mesma coisa com os experimentos que a sonoluminescência. E vocês falam que os anjos são energia, eletricidade, né, cara? Tudo a ver, velho. Tudo a ver. E Paulo fala lá em Coríntios, né? Cada estrela difere de uma da outra, né? Cada uma tem a sua glória, cada uma tem a sua frequência, cada uma está ligada a uma determinada ionização. 99% de tudo que está no cosmos é plasma. Plasma elétrico, né, a ionização desses gases. Então, Ale, na verdade, essa pintura aí, ela representa a mesma coisa que uma árvore de Natal. O que é uma árvore de Natal? Uma representação do cosmos do mundo antigo, da era do início da Suméria, um pouquinho depois do dilúvio. E até a estrelinha na ponta da árvore, né? Aquela estrela é Saturno. Olha só. Aquela estrela não representa Polaris. Eu até falei numa live anterior, e é que eu estou me retratando, que eu falei que era Polaris. Porque eu peguei o contexto atual. Agora, o contexto original de quem criou a árvore de Natal, né, o que é uma árvore de Natal? Um pinheiro, ou seja, representando o Monte Meru, a árvore cósmica. Aí você tem as bolinhas, não é isso, de enfeite, representando as estrelas errantes. Você tem o pisca-pisca, representa as estrelas. Olha. E lá no topinho, né, lá no centro-norte, lá no alto, você tem Saturno. Porque é o quê? Isaías 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então, no nosso reino plano, existe um lugar que é mais importante do que todos os outros. Existe uma localização, uma referência geográfica, onde o norte na Bíblia sempre ele é mais exaltado em relação ao sul, o leste e o oeste. Porque o norte, quando você entende a Terra plana, ele é a saída daqui. Você comentou das distâncias dos planetas? Porque os planetas, eles foram afastados, pessoal. Vocês já viram que em filmes de ficção científica, eles mostram muito lugares alienígenas, onde os planetas, ou luas, ou coisas desse tipo, elas estão super próximas. Eu já vi isso no filme do Predador. Eclipse Mortal com Vin Diesel. Star Trek. Eles sempre mostram esses planetas de acordo ao horizonte, você vendo na própria Terra ali, ou no local onde eles estão, você vê sempre esses corpos celestes muito próximos. Que se você fosse pegar pelo heliocentrismo, pela questão da gravidade, seria até uma loucura aquilo, entendeu? E os povos antigos narram que esses corpos celestes eram muito mais próximos, né? Que eles chegavam, assim como a gente enxerga hoje a Lua, assim o pessoal enxergava Marte, né? Vênus, Saturno, entendeu? Caramba. E eles foram afastados de nós pós-dilúvio, para que eles não tivessem essa mesma interação que tinham antigamente, entendeu? Porque o Júlio falou aí para nós que eles estão querendo colocar de volta Saturno no lugar que estava antes, né?
Então, e eu também já ouvi falar que todos esses monumentos antigos, que nem as pirâmides de Gizé, na verdade, são como se fossem lugares onde estão guardados os espíritos desses anjos caídos. Provavelmente eles vão ligar novamente todos esses monumentos antigos, liberando esses anjos caídos, cara. Ô, Ale, você sabe quem que era a representação de Saturno na mitologia védica da Índia? Shiva. Por isso que ela tá lá no cerne, cara. Shiva é uma das representações de Saturno. Eu vou falar dos outros deuses, dos outros povos, que o Samuel me lembrou uma coisa interessante, que eu ia passar batido aqui, é importante. Como que eram os céus, então, do mundo pré-diluviano? Saturno, ele ocupava 35% do céu noturno. Então, quando você olhava para o céu noturno, 35%, 1/3 do céu, você via Saturno, tá? E Saturno estava no mesmo lugar da Polaris. E aí, o que acontece? O campo eletromagnético de Saturno, as frequências que ele emitia, causavam um impacto direto na Terra, tá? Para vocês terem uma ideia, essa influência, e Saturno estava mais próximo. Ele não só ele era maior, mas como ele estava muito maior. Hoje Saturno está muito distante, por isso que Samuel me lembrou da questão da distância. Hoje Saturno ele foi lançado por Júpiter. Júpiter expulsou Saturno do eixo central, da árvore cósmica, e lançou Saturno para as trevas exteriores. E prendeu Saturno, tá, com um anel eletromagnético. Esse é o grande questão. Aqueles anéis de Saturno, tá, é uma prisão eletromagnética para que as frequências eletromagnéticas de Saturno não mais atuassem como atuaram no mundo antigo. Tá? Foi uma preservação que Deus nos fez. Tá? Então, o que acontece? Essa frequência de Saturno, o que fazia no mundo antigo? Saturno, ele propiciava, tá, através do seu campo eletromagnético, que as plantas crescessem mais rápido, florescessem mais rápido e frutificassem mais rápido e em maior quantidade e com frutos maiores. Não à toa que os povos antigos celebravam, tá, como uma saudosa lembrança a Era Dourada, a Era dos Deuses, essa Era de Saturno, que era o ritual da Saturnália, ou a festa da Saturnália. Eles almejavam e queriam novamente aquela época. Sabe por quê? O dia de descanso ficou conhecido como sábado, tá? Os povos antigos, eles tentaram driblar a própria sentença que Deus colocou, que o quê? Por causa do teu pecado, agora maldita é a terra, comerás dela através do suor do teu rosto. Então, eles não querendo mais essa sentença, o trabalho duro, mexer com a agricultura, por isso que Saturno ele era sempre relacionado como deus da agricultura. Por exemplo, os sumérios, Saturno era conhecido como Ninurta, tá? Ele era chamado como o quê? O pai da agricultura. Então, Saturno, ele propiciava isso de modo que os homens não precisavam mais trabalhar. Os campos, os animais reproduziam muito mais rápido, então você tinha fartura na sua mesa, tá? Sem precisar de pôr a mão no arado. Saturno propiciava isso, porém sobre um alto custo. Saturno, que é o mesmo Moloque, pedia os seus filhos, principalmente o primogênito, para você passar ele pelo fogo, porque o sacrifício de crianças alimentavam essas entidades. Essas estrelas errantes precisam dessa frequência de sacrifícios de morte, principalmente de crianças, para elas se manterem. Então esse era o preço cobrado, entre outros, tá? Sem falar que essas entidades estavam livremente atuando aqui na Terra, materializadas aqui e interagindo com a humanidade. Ou seja, a era diluviana, você pode chamar ela como um inferno na Terra. Caramba. E aí apenas um homem só se manteve justo. Seria a civilização do inferno em carne aqui na Terra. O Cabalde, que com esse sol, esse deus sol que os caras adoravam, é só você analisarem o nome da festa pagã relacionada a isso. Saturnália, Saturno. Caramba, cara. Entendeu? Não é o sol, esse sol que é benéfico para nós, tá? Agora, por que eles colocaram no helicentrismo esse sol no meio, mas que para eles em realidade representa Saturno? Porque para eles criarem essa cosmologia diferente, como eu digo, eles não conseguiriam formular a Terra ao redor de Saturno, por exemplo, entendeu? Esse Sol nosso é a nossa referência, então eles falam que tudo está ao redor desse Sol, mas para eles se trata do segundo Sol, por isso que tem a novela Segundo Sol,
É o segundo sol, o sol negro. Olha Porque no isso. mundo antediluviano, tudo girava ao redor de Saturno. Por isso que chama heliocentrismo. Por que heliocentrismo? Um dos nomes que os gregos deram para Saturno os gregos deram 2 nomes a Saturno: Hélio e Apolo. Então, quando você fala assim, heliocentrismo, a mesma coisa você pode estar usando no romano, saturnocentrismo. Saturno de novo no centro. O hexagrama tem um hexágono que se forma em Saturno. E os caras sempre mostram isso. Às vezes a NASA ela mostra isso. É adorado por eles e por isso que o hexágono está na bandeira do Estado político de Israel. Tá? Não confunda a Israel política hoje com a Bíblia. Do Estado político de Israel tem um hexagrama, porque ele representa Saturno. Então aquela Meca, caras ficam rodeando ao redor lá, mostra em vários Cubo de filmes Saturno. o quadrado, até no filme Transformers, né, tem o quadrado, aquele preto, um cubo preto, aquilo é Saturno? Total. É o cubo de Saturno. Caramba, cara. Tudo isso aí fica dentro do domo, né? Ou por fora? Dentro da abóbada celeste. Dentro do domo. Que aí são gemas preciosas que estão coladas no firmamento. Samuel, quiser falar alguma coisa aí da detalhe? A camada interna, né, ela é quartzo e ela possui várias gemas preciosas daquelas mesas que são mencionadas na Bíblia. Produzem uma frequência, tá? Que estaria atrelado a cada, eu diria assim, a cada entidade. Porque como as estrelas estão também, por sua vez, atreladas a uma entidade, a um ser, né? Por isso que vocês vão ver que na Bíblia, cada tribo que representam as 12 constelações, elas recebem uma pequena pedrinha, ou elas têm uma pedra relacionada a cada tribo, porque provavelmente é a mesma gema que produz o orbe, tá? Do qual esse ser ele vai estar atrelado, que por sua vez está na abóbada. Então é de uma gema de pedra preciosa, sai do firmamento com uma frequência específica e cria um orbe de energia, que são as estrelas que nós enxergamos. Ali é formado plasma ali dentro, que no vídeo a gente fala sobre a sonoluminescência, tá? Que é uma frequência retendo energia, o plasma ali. Tanto que os caras falam que, incrivelmente, aquela energia, ela chega à temperatura de estrelas. Por quê? Porque, na verdade, são estrelas. E os caras, eles falam, eles não entendem qual é a função daquilo e o que é aquilo. Eles só conhecem o fenômeno da sonoluminescência. Simplesmente fazendo em laboratório, replicando como é uma estrela lá em cima. E a gente entende que existe hélio fluido lá, tá? Hélio superfluido, em estado superfluido. Então essas estrelas, elas estão atreladas a essa abóbada. Por isso que a gente vê a mancha caminhando, porque a abóbada se movimenta. Tem gente que está com muita dúvida se é a abóbada do céu que se movimenta ou o campo magnético. Mas quando você vê, você sabe que a Via Láctea é a rachadura da abóbada, a mancha que ficou fruto do dilúvio, tá? Então aí a gente entende que é a abóbada mesmo que está se movimentando. As pirâmides lá do México, de Teotihuacan, as pirâmides de Xi'an, na China, entre outras, elas têm um alinhamento com Órion. O pessoal já deve ter essa informação. O detalhe é que uma das provas que o céu mudou através da arqueoastronomia é justamente isso, que hoje esse alinhamento se dá não na data quando originalmente o propósito desses monumentos foram construídos. Então isso é uma das provas, tá, que o céu mudou. Não foi eles construíram a pirâmide errada, fora da data. É o céu que teve essa inclinação, tá? Depois no canal a gente vai dar mais detalhes, que desalinhou esses monumentos na data correta com as estrelas, tá? E essa tecnologia aí de mundo antigo, como é que funcionavam esses monumentos? Bem, eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia, de Lucas 21, 11. Sinais espantosos, estrelas cairão do céu, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Bem, um desses grandes sinais do céu é que é o seguinte: existia a era de Atlântida, mundo antediluviano. Mudou-se terra, mudou-se campo magnético, mudou-se pressão dos gases, ok. Temos os nossos dias de hoje. E tem um versículo muito chave que Jesus falou, que falou o seguinte, que assim como foi os dias de Noé, está em Mateus 24, 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, estamos na beira de mais uma mudança, tá? E essa mudança,
É para voltar novamente essa era de Atlântida, voltando novamente Saturno ao centro, tá, do comando da situação. Quando vocês olharem para o céu e ver o céu muito diferente, tá? Primeiro que isso vai ser notório, vai ter já repercussões na Terra. Terremotos, tsunamis, entre outras coisas, tá? Como o próprio Samuel falou, Saturno, tá? A NASA mostra imagens dele no seu polo sul, com um olho que tudo vê, o mesmo olho da pirâmide da maçonaria, tá? E da pirâmide Illuminati, melhor dizendo. E no tal polo norte, o hexagrama, tá? Um formato geométrico perfeito. Sempre, vocês podem estudar a cultura grega, a mitologia grega, sempre está relacionado a Saturno. Então, como eu estava falando, como é que a NASA consegue imagens daquilo? Simples, telescópio de infravermelho. Porque a transmissão, a frequência que Saturno e as errantes emitem, a maioria delas não está na faixa visível da luz, do espectro da luz. Então a gente não consegue detectar. Também tem a questão da distância. Então esse telescópio de infravermelho, ele serve para captar essas frequências e eles decodificam isso, tá, em desenhos, e eles viram que no Polo Norte tem esse hexagrama, né? É a mesma estrela de Renfan. Como o Samuel falou, isso aí nunca foi estrela de Davi. Davi nunca teve um símbolo. Se um dia Davi teve um símbolo, foi o candelabro, tá? De 7 braços, e nunca essa estrela, símbolo de Caim, essa prisão dimensional, tá? Um símbolo usado em alta bruxaria, em alto satanismo, conhecido como estrela de Moloch. O hexagrama, ele representa a conexão de dois mundos, uma interdimensionalidade, né? Ele, na verdade, esse hexagrama aí, depois a gente no canal, a gente vai até aprofundar, mas ele é a marca de Caim. Certo, Júlio, galera? você pode explicar brevemente para o pessoal que está acompanhando a live por que a Via Láctea tem esse nome, Via Láctea, por que lembra leite, que é branco? Você poderia fazer essa explicação? É que esse tipo de material, quando você, por exemplo, submete o quartzo ou materiais baseados em sílica a altas temperaturas e você, por exemplo, funde eles, você derrete eles e depois eles se fundem de novo, eles se resfriam, eles fazem esse tipo de mancha, entendeu? E aí por isso que o pessoal observa essa mancha literal, como se fosse um vidro, né? Se você, por exemplo, catar um vidro e fizer uma marca, derretê-lo e ele depois se resfriar, você vai ver que ele vai ter esse tipo de mancha, né? Eu já vi o pessoal mostrar algumas imagens e algumas pedras baseadas em silício, elas rachadas ou elas com certos tipos de manchas, e elas lembram muito o que a gente observa na Via Láctea. Então a gente, pelo nosso tipo de perspectiva, né, a gente observando daqui de baixo e olhando, a gente consegue enxergar esse tipo de mancha de coloração, entendeu? Por quê? Porque há várias gemas nesses lugares, entendeu? Então, provavelmente ali, naquela parte onde tem essas rachaduras, a camada interna, ela está mais fina, então você consegue observar um pouco melhor o brilho dessas gemas. Mas essas gemas estão em todos os lugares da abóbada celeste. Porque existem vários tipos de mitologias que eles falam, né, sobre, por exemplo, a vagina do mundo, porque eles entendem que ali está o oceano primordial e dali, né, veio a vida, né? O caminho dos deuses. O caminho dos deuses, entendeu? Ou o rio dos deuses, por quê? Porque ali está o oceano primeiro, então como se rachou, então eles sabem que os antigos anjos que caíram e os outros anjos, eles estão relacionados a esse local quando ele se abriu, principalmente na Grande Guerra do Dilúvio. Olha só a mitologia na Finlândia, tá? Não sei como se pronunciaria isso, né? Linnunrata significa caminho de pássaros em finlandês. Esse nome surgiu de uma história da mitologia finlandesa que conta que o mundo foi formado a partir da eclosão de um ovo. Eles entendiam que a abóbora era tipo essa casca, ó. Dessa maneira o céu seria a casca do ovo e a terra teria uma forma achatada. Olha que interessante. Os limites da terra eram chamados de lintukoto e serviam como moradia para os pássaros. Então eles entendiam que ela se rachou, tá? E essa é a mancha. É muito unânime essa questão que a abóbora ela é física e que eles contavam de suas maneiras, com suas poesias, com suas mitologias, mas eles sabiam que ela se rachou, né? E era o caminho de leite, o caminho dos deuses, né? Então tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui. Interessante é que eles chamavam também de caminho dos deuses. Aí entra a questão de Rahu e Ketu. Dentro da mitologia védica, a gente sabe quando ouve falar sobre Rahu e Ketu, sempre associado a eclipses, né?
Mas quando você vai estudar a mitologia védica, eles não falam que Rahu e Ketu acontecem em ciclos sempre, como são os eclipses, mas que aconteceu uma única vez no momento do dilúvio. Esse é o X da questão. Os povos antigos, e detalhe, não foram só os Vedas da Índia que viram isso, não. Os aborígenes da Austrália contam a mesma coisa. Existe uma tribo Inuit perto da Groenlândia que conta a mesma coisa, que no momento do dilúvio houve essa rachadura na abóboda, tá? E que dali veio uma criatura, o dragão das águas, o Leviatã, o Tiamat, e que veio dali para guerrear, tá, contra esses gigantes que estavam aqui e alguns anjos caídos que estavam aqui. Era também chamado de serpente do caos, porque é uma espécie de um anjo destruidor, um agente destruidor. Os aborígenes chamam ela de serpente arco-íris, tá? É como se fosse um leão de chácara, tá? Um serafim, um guardião que Deus se utilizou no momento do dilúvio, das batalhas celestiais. E que depois do dilúvio, por essa mesma fenda, antes de cicatrizar, esse ser ele foi embora e voltou ao oceano primordial. Quando em Gênesis fala as comportas do céu se abriram, seria a água teria escoado por meio desta rachadura? Sim. E com isso, a água ela passou pelos luminares Sol e Lua e provocou as crateras na Lua? Pode ser? É porque houve guerra entre Saturno e a Lua, onde Saturno ele descarregou parte da sua energia eletromagnética na Lua. Essas crateras da Lua vêm por causa de Saturno. Sol e Lua, no caso do Sol, ele foi protegido por essa entidade serpente arco-íris no momento do dilúvio, aonde que depois do dilúvio começa o que? Uma era glacial. Esse ser, ele guardou o Sol dentro os aborígenes falam isso, dentro da sua boca, como um crocodilo guarda a sua ninhada dentro da boca. Passou o dilúvio, ele liberou o Sol de novo. Tipo, o Sol foi protegido. Vocês percebem que o Sol ele não tem essas marcas ou manchas desse tipo. Ele tem umas manchas solares, mas elas são manchas de questão de fluidos e plasma que estão lá. Agora a Lua ela tem essas marcas igual o Júlio comentou. Por exemplo, na tradição rabínica, eles falam que Samael, né, ele foi expulso e ele cuspiu na Lua e deixou a marca dele. Olha só. Sempre eles vão mostrar aqui, tipo, Saturno ou uma entidade que foi que com descargas de plasma. Isso você pode replicar em laboratório, uma superfície de silício, você descarregar descargas de plasma nela, você vai perceber que vai formar exatamente esses tipos de crateras que a gente observa, entendeu? O Samuel falou agora, porque não faz sentido nenhum, galera, no modelo ficcional aí dos religiosos fanáticos aí do modelo do globo, né? Eles falam que são crateras de meteoros na Lua. Só que é o seguinte, a gente sempre vê a mesma face da Lua para nós. Então, galera, tipo assim, ó, e a gente vê que aquelas crateras estão apontadas para nós, digamos assim. Então, para ser cratera por meteoro, os meteoros teriam que ter saído aqui da Terra e atingido a Lua. Não sei se vocês me entenderam, né? Sim, porque a face que está virada para a Terra. A Terra exato. Deve servir como escudo. Porque essa face da Lua que está toda cheia de crateras, tem 3 problemas aí, né? Primeiro que todos os meteoros eles teriam que ter caído no ângulo de 90 graus, para ficar sempre redondinha a cratera. Nunca pode ter vindo a 80 graus, a 75, a 45, a 30, a 15, fazer um rasgo. Todos caíram a 90 e todos desapareceram, né? Só deixou aquela panela lá. Segundo problema, a Terra ela serviria como um escudo físico, já que essa face ela está 24 horas por dia voltada para a Terra, invariavelmente. Ela sempre está voltada para a Terra. E o terceiro problema é que a Terra teria que ser um escudo gravitacional no modelo globo. A Terra teria que atrair os meteoros para si. Então ela teria que servir como escudo físico, escudo gravitacional, e todos os meteoros teriam que cair 90 graus. Acho que nem eles acreditam, né? Acho que eles falam isso, mas nem eles acreditam, porque seria uma insanidade tripla. Essas gemas que o Júlio e o Samuel estavam falando, você consegue perceber aqui, né? A Via Láctea ela tem um brilho diferenciado, ela tem essa parte branca, que dá o nome para ela, né? Que é um nome que provém do leite, e ela tem essas, como se fossem pedras mesmo, preciosas, gemas, assim, né? De cores variadas. O que vocês entendem que é o objetivo deles? Por que eles estudam tanto essa parte do domo? Eles estudam tanto essa parte do domo, essa fissura. Foi uma fissura
por onde passaram-se as águas do dilúvio, depois a fissura ela acabou se fundindo, como se fosse uma cicatrização, certo? Exato. O calor diminuiu, assim, o quartzo ele suporta bem o calor, mas foi um calor extremo, a nível de Sim. mesmo, certo? Como se fosse uma bomba atômica. Algo nuclear, né? Nuclear, né? Algo nuclear, exato. Tecnologia dos anjos, né? Muita gente fala que essas bombas nucleares é tecnologia dos anjos caídos, né? Sim, a tecnologia nuclear, ela é tecnologia angelical, né? Só. A gente aqui só replica um pouquinho disso, né? Então imagina o embate dessas entidades lá em cima, aqui embaixo, em todo lado, e a Terra em puro caos, de água fervendo, pedaços da abóbora em sílica, e descargas de plasma com uma potência incrível. Aqui chegou por exemplo, na parte da superfície, chegou a petrificar animais, entidades, né, gigantes e tudo, instantaneamente. E isso a ciência comprova, né, que isso aí explica os gigantes petrificados. O ato de petrificação, né? Porque tem a diferença da fossilização e a petrificação, né? Exato. É que a petrificação ela é instantânea, é a substituição mineralógica dos componentes daquele corpo, né? E são substituído o carbono, a base de carbono, substituído por cálcio e silício, principalmente. Em outras palavras, vira-se pedra, vira-se rocha, né? É a mulher de Ló. A mulher de Ló era um exemplo mais contemporâneo dessa questão, mas que ocorreu na época do dilúvio em peso, né? Por isso que tem as lendas dos titãs, os gigantes de pedras, entendeu? Pode ser que em determinado momento eles estavam se petrificando e ainda tentavam se movimentar e se livrar de tudo aquilo, entendeu? Mas Deus fez com que essas gerações, né, malditas sucumbissem, né, nas águas. E tudo isso com águas fervendo, entendeu? Na cultura judaica eles entendem que essas águas estavam em estado fervente. Foi 727 graus, um pesquisador da Universidade de McGill, no Canadá, colocou. Isso é a temperatura de superfície. Pá, que louco. Foi uma diluição, então, na verdade. O pessoal sempre mostra o dilúvio, muita água só, mas eles não mostram esses tipos de realidades, entendeu? Tem outra coisa também no dilúvio, galera, que, assim, o dilúvio, a gente pode ver que massa que a gente receber esse ensinamento de vocês, assim, ó, muito agradecido mesmo, a Gilberto aí, Samuel, Júlio, né, pô, eu fico muito grato. E leva a gente a pesquisar, leva a gente a pensar sobre essas coisas, né? Pensar, o dilúvio, foi só uma inundação, né? Cara, mas tem muita coisa por trás disso, né? Não foi só água, né? Foi uma tempestade gigantesca de plasma, de energia nuclear, todas essas coisas, né? Quando caiu água de cima, né, daquela rachadura, e também se romperam as fontes dos abismos, né? E jorraram, cara, não foi pouca água. Diz que foi assim, jorrou muita água do chão, né? Que tem embaixo da terra, né? E assim, eu fico pensando, galera, na hora que rompeu as fontes dos abismos, né? A pressão que subiu a água, tipo assim, subiu jatos de água a milhares de quilômetros de altura. E hoje, então, junto com a água, assim, subiu, junto com esses jatos enormes, jogou muita rocha lá para cima. Será que algum desses meteoros, cometas que a gente vê, não é, cara, essas rochas descendo novamente, sabe? De repente elas ficaram presas lá em cima, no eletromagnetismo que tem lá em cima. Rochas vulcânicas, geralmente, é formada de quê? Basalto. Basalto, O basalto tem a maior condição para a questão do fenômeno ferromagnético, que é o quê? Aonde que vem a magnetita, né? Tem minerais com composição em relação a níquel e ferro. Então elas podem ficar presas no campo magnético lá em cima. Caramba, quem me passou esse ensinamento foi o nosso querido professor Franco. Você quer ver, Ale, uma coisa que é interessante nessa época pré-diluviana? Eu falei então que Saturno ele era 35% maior e estava no centro do céu. Os povos antigos eles falam que nessa era que Saturno estava no centro, não existia, sabe o quê? Noite. Porque a interferência eletromagnética e a ionização que Saturno fazia nos gases fazia que continuamente fosse dia. Isso é mais um indício por que as plantas cresciam mais rápido e os animais por consequência, você tinha mais pasto,
mas formas de sustentar os animais também através de grãos. Então, por isso que os povos antigos, para alguns, eles se venderam para Saturno, tá? E esqueceram do Criador. Então, o que acontece? Se toda vez quando há um alinhamento de planetas, né, a gente sabe que é o quê? Há terremoto, né? Isso está totalmente vinculado. E também a chuva de meteoritos também. E interessante que quando a gente observa que tinha, voltando então ao raciocínio, Marte, também chamado como deus da guerra, Vênus, a deusa da fertilidade e do amor, e Saturno, Cronos, o senhor do tempo, deus do tempo, alinhados, imagina a concentração do campo magnético desses três, próximos à Terra, e no centro da árvore cósmica magnética. Para vocês terem uma ideia, um celular que você segura na sua mão já tem um campo de radiação que altera você. Ele já altera um pouco seu campo biomagnético, tá? A frequência de uma torre de transmissão de telefonia celular já te altera também. Hoje a gente está vivendo um mundo de poluição eletromagnética, né? Imagina o campo eletromagnético de Saturno no mundo pré-diluviano. Porque existem estudos que plantas que estão próximas de torres de transmissão, elas crescem mais rápido. Elas têm um crescimento diferenciado. Agora, pelo você sabe o que é interessante? A maioria da vida, ô Gilberto, é baseada em água. Vocês viram aquela experiência do Masaru Emoto, e quando você fala, você emite uma frequência, uma vibração, a água ela capta esse campo e ela mantém essa situação? Imagina o campo eletromagnético de Saturno em toda a Terra. Sim, isso justifica a estatura das pessoas também serem muito maiores do que... Outros fatores também, o nível de oxigenação, que era em torno de 35%, a pressão atmosférica provavelmente era maior. Tem uma série de fatores que justificam inclusive essas construções que nós vemos, seria humanamente impossível, né? Você não tem maquinário hoje, em 2019, você não tem guindastes para levantar uma pedra, por exemplo, de 2.000 toneladas. Então, como que isso era feito antigamente? As pessoas, elas acham que os homens viviam nas cavernas. Não, porque os neandertais... Que grande bobagem isso. Eles tinham... Era Atlântida, né? O mundo era Atlântida. Exato, era um mundo tecnológico, muito tecnológico. Com certeza. Uma coisa, pessoal, que eu quero para deixar para o nosso canal é justamente essa questão por que Samael, tá? Ele guerreou contra a Lua. Ele teve um porquê. Por que Satanás ele atacou a Lua? Né? Eu dei maiores detalhes aqui, mas no canal futuramente a gente vai abordar essa questão. Então Júpiter ele expulsou. Porque o que acontece? Eu falei que tinha então Marte, de baixo para cima, né, do movimento, embaixo subindo, Marte, Vênus, Saturno. Júpiter estava encoberto por Saturno. Atrás de Saturno e por último, e sem influência eletromagnética na Terra, estava Júpiter, na era de Atlântida. Júpiter estava ocultado. Mas Júpiter, ele, através do seu campo eletromagnético, ele expulsou tanto Marte, quanto Vênus, quanto Saturno. E lançou e aprisionou Saturno nas trevas exteriores. Da onde vocês pensam que Saturno, Satanás, Satã, satélite? O que é um satélite? É um sat de Saturno da elite. É uma transmissão da elite. Por isso que a gente que é terraplanista, a gente já entendeu a farsa dos satélites. Satélites estão totalmente relacionados a Satanás e a Saturno. Porque Saturno, ele na verdade é uma grande antena também de transmissão de energia ruim aqui para a Terra. Vocês podem pesquisar aí no Google, adoração a Saturno, vai ter mais de 30 vídeos, tá? No YouTube mostrando essa questão. Por que os povos antigos, foi até um questionamento, mas qual foi os céus, né, que houveram essas batalhas angelicais? Será que foi o céu dos homens? Será que foi o terceiro céu que a Bíblia fala? O livro de Enoque fala uma quantidade maior de céus. Se eles viram, foram os céus dos homens. Mas lembrando, os céus dos homens no mundo antigo, ele tinha um tamanho maior, um range maior de frequências do que hoje. Hoje, em relação ao mundo diluviano, nós estamos limitados, tá? O ambiente mudou. Por que o ambiente mudou? Note que logo depois que termina o dilúvio, Deus fala duas coisas para Noé. Noé, agora beleza, você desembarcou da arca, não vai faltar nem semente, nem semeadura, nem verão, nem inverno, nem outono,
nem em primavera vai deixar de ter sobre a terra. Opa, se Deus fala que não vai deixar de ter sobre a terra, significa que antigamente, antes do dilúvio, não tinha nem verão, nem inverno, nem outono, nem primavera. Por quê? Porque Deus não fez isso? Não. Porque Saturno está influenciando tanto que nem existia noite mais. Tudo era só dia. Vinha o sol normal, passava, deixava a sua influência, só que a influência maior vinha de Saturno. E ele estava interferindo e não deixava ter as 4 estações. E mais do que isso, quando terminou o dilúvio, Deus vira para Noé e falou: Noé, agora eu vou fazer aqui o símbolo da nossa aliança, o arco da aliança, que infelizmente é mais conhecido como arco-íris, né? Aí repara, o que é o arco-íris? Ele é uma faixa de frequência, um range de ondas de luz, tá? Da frequência eletromagnética da luz. Vai do infravermelho ao ultravioleta. Ok. E isso a gente sabe que só forma arco-íris devido também à cúpula. A questão é, no mundo antediluviano, os homens tinham uma amplitude. Hoje, tudo que a gente enxerga está limitado entre o infravermelho até no máximo o ultravioleta, tá, da luz. A gente sabe que tem aí, além disso, ondas de rádio, ondas de micro-ondas, raios X, raios gama, e o homem do passado, da época antes do dilúvio, conseguia enxergar mais do que a gente hoje tem. Através do daltonismo, algumas pessoas têm dificuldade de enxergar algumas cores, porque a própria visão, ela é o quê? Elétrica, captada através dos nervos dos olhos e decodificado pelo cérebro, tá? Esses sinais elétricos. Então, o que acontece? Na época antes do dilúvio, até porque a pineal dessas pessoas estavam aberta em plena funcionalidade, até por causa do campo eletromagnético de Saturno, essas pessoas elas enxergavam mais cores do que nós. Essas pessoas enxergavam mais frequências do que nós. Então, elas conseguiam enxergar mais o mundo espiritual, e quem faz a divisa do mundo espiritual com o mundo material é o magnetismo. Em suma, eles conseguiam enxergar entidades, conseguiam enxergar vimanas, coisas que nós agora, porque estamos vivendo os últimos tempos, estamos voltando a enxergar essas questões. Não à toa o maçom Isaac Newton, ele pegou uma luz branca, um feixe de luz branca, bateu sobre um prisma, e esse prisma ele se divide nas 7 cores do arco-íris. Mas se você fizesse o mesmo experimento na era antediluviana, você ia conseguir enxergar muito mais do que 7 cores básicas, 7 cores principais. E é sempre um símbolo que eles usam bastante, né? Tá guardando ouro ao fim do arco-íris. Né? Existem várias canções que falam desse arco-íris, né? Esse ir além do arco-íris é justamente resgatar essa era de Atlântida. É voltar... Gente, daqui a pouco, pessoal, eles acham que a invasão alienígena vai ser um holograma, ou Blue Beam, ou algo do tipo. Não, vai ser real. Sabe por que vai ser real? Nós vamos voltar a enxergar frequências que até então estavam bloqueadas para nós. Esse véu eletromagnético ele vai cair por causa do CERN e dos seus monumentos, dos seus demais aceleradores, a bem da verdade, espalhados no mundo, que vai mudar o campo eletromagnético da Terra. Já está mudando, estamos na beira aí de uma inversão polar magnética, tá? E vamos voltar a enxergar essas frequências. Ou seja, esses portais dimensionais já estão sendo abertos e a gente vai novamente ver aquilo que os povos antigos viram. Me chama muita atenção, eu moro perto de região de cavernas aqui, em Minas Gerais, e você vê pinturas rupestres. Tem cada uma mais sinistra do que a outra. E aí eu fico me questionando, o que será que os povos antigos viram? Né? A gente vê os índios anassás dos Estados Unidos, seres muito parecidos com aquilo que a gente chama de Greys, né? Ou daqueles deuses dos povos antigos, né? Por falar em povos antigos, pessoal, então a gente observa que Saturno ele era adorado então na Grécia como o nome de Apolo ou Hélios, né? Na Suméria como Ninurta, como eu falei, o bom agricultor, e eu já vou explicar uma questão bíblica desse bom agricultor, tá? Ele era conhecido como Shamash pelos babilônios, Inti pelos incas, Súria pelos Vedas, também como Shiva, Quetzalcoatl pelos astecas, Shiva pelos védicos também e Sete pelos egípcios. Os monumentos antigos, sabe como que eles funcionavam, Ale? Devido à transmissão eletromagnética de Saturno. Se a gente for analisar a simbologia de Saturno, ele sempre está vinculado com uma foice como um símbolo de morte. Sabe aquele símbolo da morte, assim, que é um ser assim sinistro com uma espécie de capuz e uma foice? Esse era o símbolo de Cronos. Cronos é o mesmo Saturno, tá? Então os gregos deram o nome de Hélio, Apolos e Cronos ao mesmo estrela errante Saturno. Sim, no filme Interestelar, não sei se o pessoal já assistiu, mas dá um pouquinho de spoiler, eles precisam fazer uma viagem a um local
que seria uma nova terra, um novo lugar para colonizar, porque a Terra ela já está decadente, ela já tem seu fim profetizado ali dentro do filme. É interessante que no começo do filme eles não conseguem mais plantar a maioria das sementes, dos cereais, né? E quem vai salvar? Indo para Saturno. E é interessante que eles têm que ir para Saturno, em direção a Saturno. Acho que o filme é muito tempo atrás, e agora que eu lembrei, poxa, eles não conseguiam ter a agricultura e a colheita mais, né? Tava Sim, tudo a ver, entendeu? Vocês vão ver aquele videogame Sega Saturn. Vocês vão ver o símbolo de Saturno, olha, tem tanta coisa, tem tanto tipo de marcas, de coisas famosas que vocês não imaginam, mas elas aludem sempre a Saturno. O símbolo da Toyota, Saturno. Esses caras, eles são adoradores disso. Então. Tem uma pergunta no chat da Sandra, que ela perguntou assim, se Satanás é Saturno, ele está preso lá ou está aqui na Terra agindo livremente? Ainda está preso, e na bica de ser solto. Mas assim, ele consegue influenciar as pessoas, certo? É como o Fernandinho Beiramar, na prisão, que influencia todos os caras lá através do celular dele, entendeu? Satanás ele não tá pleno, ele não tá solto assim, livremente, com todas... A ação plena de Satanás livremente era na Era de Atlântida. Você quer saber o que Satanás fazia, o que ele vai voltar a fazer? A Bíblia é bem clara, assim como foi nos dias de Noé, voltará a ser. Aí na Era de Atlântida ele estava livre, leve e solto. A NASA divulgou uma notícia que a gente até deu risada na época, foi ano passado, né? Saturno vai perder os anéis. Quer dizer que vai ser libertado, é isso? Por um tempo? Não, esse pessoal da NASA, eles são ocultistas. Eu vi até um vídeo do Bruno, na época eu alertei o pessoal. Porque eu também dei muita risada. Saturno vai soltar os anéis, Saturno vai perder os anéis. Só que eu falei, gente, existe algo muito sério que esses ocultistas estão falando para quem é iniciado. Eu e o Samuel, graças a Deus, a gente não tem ligação nenhuma com maçonaria, a gente não é iniciado em porcaria nenhuma a não ser a palavra de Deus e ao Criador, mas a gente entende muita simbologia ocultista. Eu já estudei muito ocultismo, muito mesmo. Então, quando eles falam que Saturno vai perder os anéis, é justamente que essa prisão eletromagnética que é feita pelos anéis dele está se enfraquecendo. O que está fazendo essa prisão eletromagnética dos anéis dele se enfraquecer? O CERN. Para fazer o quê? Para soltar ele de novo. Agora que eu queria entrar nessa parte, porque olha só, galera, o Júlio está falando exatamente o que é a finalidade do CERN, né? Então, assim, um dos pontos de colisão do CERN, olha que interessante, é chamado de Atlas. Um dos pontos de colisão. Atlas é um titã, aquele titã que segura o céu. Olha só, galera. Outro ponto dessa máquina é chamada Alice, uma referência ao filme, né? Alice no País das Maravilhas, né? O CERN, exato. Pela qual, o que acontece? No filme ela entra... E tem um símbolo hexagonal, tá? Exato, né? Tem um hexágono, mais uma vez Saturno ali. Exato. Então, pela qual é um buraco, né? Que ela entra no País das Maravilhas, né? É uma janela no quarto dela, onde ela ficou presa durante toda a vida. O que é isso? É uma referência aos demônios que estão presos no Sheol, né? Pela qual ela desejava sair e conhecer todo mundo à sua volta, né? Eles querem trazer essas entidades para cima aqui, galera, né? E daí nesse complexo há um monumento de Shiva, a deusa da destruição, né? Bem como também o Abaddon, também conhecido como Apollyon, né? É um termo hebraico que significa o destruidor, né? Na Bíblia, lá em Jó 26:6 e Apocalipse 9, versículo 11, né? Ale, como é que os gregos chamavam Saturno? Do qual nome? Apolo. Olha só, caramba, velho. E daí na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo ao Sheol. Os cientistas de todo mundo trabalham lá, galera. Mais de 30 governos apoiam esse projeto, né? Muitos países e idiomas diferentes. Quando você pergunta aos cientistas sobre os experimentos que eles realizam lá, manchetes como outras dimensões, comunique-se com outros universos paralelos, criam buracos negros, viajar no tempo, teletransporte, e há alguns que afirmam que podem destruir acidentalmente a Terra, né? Muito claro, né? Mais do que cientistas, são bruxos e feiticeiros caldeus, invocando os caídos, né? Eles têm um rei sobre eles, né? O anjo do abismo, Saturno, né? Cujo nome em hebraico, Abaddon, né? Apollyon. Sabe da onde que os sumérios falavam que descia os Anunnaki? De Saturno.
Caramba, cara. As pessoas acham que Satanás ele trabalha sozinho, entendeu? Você vai lá e prende ele, somente ele, tudo tá resolvido. Exato. A Bíblia fala das miríades de anjos, né? E que existem um presidente. A próprio livro de Apocalipse fala que Apólion, que preside sobre os anjos da onde? Do abismo. O Satanás ele não trabalha sozinho, tem toda uma hierarquia angelical. As pessoas conhecem muito pouco de angiologia, né? E ainda tem um outro detalhe. As pessoas pensam que tá preso é você não fazer nada. Saturno ele não consegue fazer as coisas que eles faziam na era pré-diluviana. Isso é fato. Nós estamos vivendo os dias de Noé, estamos encaminhando para os dias de Noé, mas não estamos vivendo ainda a plenitude dos dias de Noé. Estamos no período das dores de parto, tá? Mas vai chegar a hora que Saturno vai ter a sua intensidade total. Então o que hoje está acontecendo não é nem fichinha do que acontecia na era diluviana. Satanás vai até Deus acusar Jó. Ele tenta Jesus em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, aquela tentação do deserto. Ele está solto nas regiões celestiais. Deixa eu explicar isso daí. É o seguinte, antes, tá, que Cristo ele vencesse na cruz, toda essa questão, entendeu? Ele ressuscitasse, vencesse a morte, Satanás estava com esse tipo de acesso, sim. Agora, após que a vitória de Cristo, ele deixa muito claro que ele amarrou o valente. Então aí agora Satanás ele está preso, entendeu? Realmente Satanás ele rodeava a terra, né? Ele estava a rodear a terra, a Bíblia fala. Mas isso até a consumação, certo? A consumação do sacrifício de Cristo. Então, Cristo ele acabou, teve uma vitória sobre Satanás. E mudou as coisas no céu. A morte de Cristo mudou coisas no céu. Que tem gente, Gilberto, que acha que os céus nunca mudaram. Poxa, tem rio aqui perto da minha casa com menos de 10 anos, já mudaram o curso, o tempo muda as coisas. Aliás, Saturno ele está vinculado à questão do tempo. Isso é interessante. Quando dão um nome para Nibiru de planeta X, essa letra X poucas pessoas têm conhecimento do que ela simboliza. X para os egípcios antigos era a letra da morte. Não à toa as múmias dos faraós, quando iam ser mumificados, eles sempre eram repousados na posição dos seus braços formando o X. Não à toa, sites pornográficos começam com triplo X. Isso é até nome de filme, né? Se você bater no Google XXX, vai cair em algum site ou uma rede de busca de sites pornográficos. X é o número, é a letra que representa a morte. Saturno sempre esteve vinculado à morte. Os homens o triple X, triple X. Os mutantes. X-Men, Homens da Morte, exatamente. Saturno sempre foi aludido no mundo antigo e no mundo moderno. Como Samuel bem disse, está vinculado a um monte de marcas por aí. Então o que acontece? Saturno ele vai querer voltar, tá, à sua posição, igual eu falei, voltar à questão dos dias de Noé. E Saturno era conhecido em todas as culturas antigas como o pai agricultor. Porque, igual eu falei, as árvores cresciam mais, davam mais frutos, animais, tinha fartura, etc e tal, mas tinha um alto preço, muito alto, que era a alma dessas pessoas que estava sendo sugada. Lembrando que a frequência de Saturno estava vinculada àquilo que hoje a gente chama de tecnologia HAARP. Tá? As pessoas aí estão com medo aí do tal do 5G, que vai controlar a mente. Saturno é sempre relacionado ao número 6. Tá? Então, é a tecnologia do 6G que vai estar vinculada e conectada a Saturno. Um controle mental que está vindo por aí, muito sinistro. Caramba. Agora, Cristo é que está nos guardando de tudo. Lembrando, Júpiter expulsou Saturno. Agora, é importante dizer o seguinte, Cristo falou assim, olha, o meu pai é o bom agricultor. Quando Cristo fala e afirma, olha, o meu pai é o bom agricultor, Jesus estava falando, olha, aquele que se passava no mundo antigo, que enganou vocês, que fez vocês passarem seus filhos pelo fogo, que é Saturno, que é Moloque, que deu alguma coisa para vocês, mas cobrou um alto preço, esse não é o bom agricultor ao qual vocês te colocavam um título. Vocês querem realmente conhecer e saber quem que é o bom agricultor? O meu pai é o bom agricultor. Pá, forte isso. Cristo, ele conhecia as escolas de mistério. Então, Cristo, ele com certeza enfrentou muita gente do sistema religioso da sua época, que hoje a gente pode dar o nome como Illuminatis. Já existiam os Illuminatis, os maçons, são desde a Suméria antiga. E Cristo com certeza não só encontrou, como bateu de frente com muitos desses que estão aí nas monarquias e nas posições fortes até hoje. Uma coisa importante a ler para falar é o seguinte, tem uma música da Cássia Eller que fala o seguinte, quando o segundo sol chegar para realinhar o quê? As órbitas dos planetas. Caramba. Que órbitas dos planetas são esses?
É aquilo que eu falei, é Marte, é Vênus, é Saturno. Lembra que um filme do Superman da década de 80, ele tem 3 personagens vilões que estão presos numa espécie de prisão dimensional, como se fosse um cristal em formato de losango. Superman 2, esse daí. Isso, aí o Superman pega uma bomba que explodiu na Torre Eiffel, na França, ele sobe, vai lá pro espaço, entre aspas, pro espaço, né? Explode aquela bomba e se liberta quem? Liberta 3 seres. Esses seres são Saturno, Vênus e Marte. O grandão, o grossão, representa o deus da guerra, Marte. E o chefe dos chefes lá, que é o cara, representa Saturno. E o Superman é uma corruptela, que ora ele é o Cristo, ora ele é o anticristo. E quem fez ele foram falsos judeus para fazer um deboche de Cristo. Todo mundo acha que aquele símbolo no peito dele é um S de Superman, mas se for ver bem, é uma serpente aquilo ali. Sim. Uma serpente, Satan, serafim, entendeu? Tá tudo relacionado. Serafins são serpentes flamejantes, né? Sim. Quando ele se apresentou a Eva como uma figura de serpente. Vocês já viram aquele jogo que chama Darksiders? É um jogo de computador em que são anjos que batalham lá contra inimigos, e aí eles têm um modo que eles chamam modo caos, né? Ele se transforma, ele fica mais forte, por exemplo. É a mesma coisa, os anjos eles têm suas transformações, entendeu? Então, por exemplo, quando um anjo ele está em juízo, ele está como um serafim, como uma serpente flamejante. Quando ele está guardando um local, ele está como um querubim. Então, um anjo ele pode ter mais funções, e ele pode tanto ser um querubim como um serafim. Existe um estudo que eu fiz em que eu percebi que tanto querubins como serafins são exatamente o mesmo ser na Bíblia. Exatamente o mesmo ser, não há o que pôr ou o que tirar. Sim. E às vezes as pessoas pensam que é um tipo de ser, mas eles são funções angelicais, entendeu? Só que na Bíblia, tanto os querubins como os serafins são descritos iguaizinhos, da mesma maneira. E o mais legal até porque eles podem mudar a sua forma, né, Samuel? Sim, as pessoas que não entendem isso, eles dizem o seguinte: poxa, eu sou um bombeiro, então se eu posso ser um bombeiro, eu não consigo me transformar num policial, num pedreiro, num médico, exato. Eu só sou bombeiro. E Jesus venceu todos eles, né, cara? Que nem o Samuel tava falando, que esses Illuminati, os maçons, cara, já estavam aqui na Terra quando Jesus estava caminhando por ela, cara. E ele venceu todos eles, né? Desde a época de Caim, Ale. Na verdade, quem foi o primeiro construtor de cidades? Por isso que eles são tudo satanistas, cara. Eles não aceitaram a derrota, velho. É desde Caim, né? Os construtores. Por isso que Tubal-Caim, da semente de Caim, é venerado na maçonaria. Há lendas, há ritos, né, que eles fazem para Tubal-Caim. E aí vem toda essa civilização tecnológica que vem aí. Então você vai Babilônia, né, o Egito, a Pérsia, Grécia, Roma, Casária, ou atualmente o que está surgindo aí, o pessoal está querendo resgatar isso, a Tartária. Ale, uma coisa interessante, Isaías capítulo 37, versículo 36, tem essa passagem também em Reis. Diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eles eram corpos mortos. Como é que as pessoas entendem e visualizam esse versículo? Veio um anjo com asa, né, com espada na mão, aí veio lutando igual o Neo, vai combatendo o Sr. Smith, sabe, ali, e vai dando altos golpes de karatê e vai matando todo mundo e espadada? Não. Os arameus, eles afirmam que quando o exército de Senaqueribe, detalhe que era o deus Sim, o deus da lua, ele era adorador do deus Sim, Senaqueribe, o chefe do exército, veio uma estrela, tá, que é chefe dos exércitos de Deus, que peleja pelo povo de Deus, não essa Israel política, mas a Israel espiritual, tá, que é Miguel, chefe dos exércitos, Miguel, e ela veio e atirou um raio de plasma, um relâmpago, e esse relâmpago matou esses 185.000. É assim que os arameus falam desse capítulo 37 de Isaías aqui. Lembrando que Saturno ele sempre está ligado ao número 9. Tá? O número 9 é uma prisão matemática, geométrica, dimensional. Se você estudar o 369 de Tesla, sempre você vai cair no 9. Toda a nossa matemática, ela sempre cai no 9. O 9 e Saturno, ele é, como o próprio filme Interestelar mostra, ele é uma prisão dimensional. Você pode ver que você consegue viajar no tempo, né? No próprio filme você tem uma espécie de uma biblioteca gigante, uma estante,
e você consegue acessar outros ciclos temporais, tá, dentro de Saturno. Então, por isso que Cronos, Saturno, estava relacionado ao tempo. Se Cristo não tivesse vindo aqui vencido, nós estaríamos eternamente presos. Por isso que a pessoa fala, mas eu estou numa terra plana, presa por um domo, por que eu estou preso aqui? Não é o domo que te prende. O domo quem fez foi Deus. O que estava te prendendo e nos prendendo aqui era Saturno. Tá? Se dependesse dele, todos nós estávamos perdidos. Mas Cristo veio e prendeu esse valente e vai voltar novamente. Porque apenas foi colocado uma vírgula. Existe um vale do reencontro, tá? Onde que Cristo novamente vai enfrentar, né, Satanás. Ale, essa imagem aí, ela é uma representação artística, tá? Ninguém foi lá, voltou há 5.000 anos atrás, bateu foto, não. Daquilo que eu falei do alinhamento da conjunção, tá? Do mundo antediluviano. Esse amarelo maior ao fundo, Saturno. Esse vai que ele tá sem anéis. Isso brilhante aí com raios, esses raios são raios de plasma. Isso é Vênus. Não à toa que a Estátua da Liberdade na sua coroa é uma coroa de raios. Estátua da Liberdade significa Inanna, Star, Astarote, tá? É Vênus. E esse pequenininho na frente aí desses raios é Marte. No centro é Marte, o menorzinho. O menorzinho, o branco em forma de plasma, são 8 raios, né? Por isso que tem aquele símbolo antigo dos povos antigos, uma roda com 8 raios, é Vênus, e o amarelo no fundo maior é Saturno. Eles subiram também, o campo eletromagnético da Terra era mais perto, o que propiciava os monumentos funcionar com eficiência melhor. A gente vai explicar isso com detalhes também no canal. Os monumentos têm algum funcionamento hoje ou não? Ou estão totalmente desativados, as pirâmides, por exemplo? Não, eles têm, se você for medir lá em alguns instrumentos, eles ainda têm uma emissão de radiação. Ainda hoje é capaz. Mas aquilo não é nem sombra. Se a gente tem que comparar esses monumentos com a estátua de Daniel. No passado, eles eram a cabeça de ouro. Hoje eles estão ferro misturado com barro. Essa questão genética da estátua, ela também remete a nós, tá? Porque quando você pega os primeiros homens, né, antediluvianos, né, mesmo Adão, pós-queda e etc., eles o quê? Foram decaindo, só que eles tinham ainda uma base química, né, que era do pó da Terra, né, igual, ela foi decaindo junto. Hoje nós, como ser humano, estamos no último estágio mesmo, entendeu? Que é barro e ferro, né? Tanto que o ferro é um dos componentes principais do nosso sangue atualmente, etc e tal, né? Sega Saturno aqui. E esse S aqui, hein? Uma cobrinha aqui? Também. E alude também a questão dos anéis, né? Um detalhe sobre Saturno. Filme Senhor dos Anéis. Sauron ficava numa montanha no centro da Terra, Monte Meru, né? Ali ele forjou um anel, uma aliança com fogo, com eletromagnetismo. Sauron, a gente lembra questões do quê? De uma serpente, tá? E ele era chamado do Senhor dos Anéis. Olha só. Burger King? Onde é que tá aqui? Sim. Além de ter um alimento que vai te matar de tanto veneno, tá? Que é não pode nem chamar de alimento, ainda a gente tem a questão aí dos anéis, né? Burger King aí é um símbolo de Saturno, mais que um símbolo de Saturno. Caramba. O hexagrama, ele faz alusão a esse 666, que é usado hoje, bandeira de Israel. Muito cristão hoje usa esse anelzinho de colar, pensando que isso aí é uma simbologia do bem, né? Mas em realidade ela alude a isso, ao culto a Saturno antigo. Por quê? Porque ele é um cubo, o cubo ele forma um hexágono ali, entendeu? Aí tem toda a questão na Meca ali, entendeu? Esse cubo, a Kaaba, né? Que eles falam. Isso, que Deus ele fala que eles estavam adorando a isso, entendeu? Caramba. Foi os cabalistas? Que eu tô olhando aqui, Cabala. O que é Cabala? Cabala é a bruxaria do judaísmo ou não? A Cabala é uma sabedoria, entendeu? Existe a Cabala abrâmica, mas existe a Cabala que a maioria dos caras que seguem isso é a Cabala talmudista, babilônica, que ela... Aí os caras colocaram um monte de ocultismo ali, entendeu? Os cultos de Baal, O único problema é que os caras que eles seguem, por exemplo, só o Pentateuco, a Torá, eles têm uma linha de interpretação que eles acabam, mesmo que eles não tenham assim uma linha, por exemplo, satânica, só que eles acabam também negando o Messias, entendeu? Sim. Eles têm uma ideia um pouco mais limitada nesse sentido. Deixa eu explicar uma coisa. Existem alguns judeus que eles levam esse símbolo cúbico na testa.
e no braço direito. Tá? Bem, assim, meio estranho a ideia, né? Porque você... Mas, segundo eles, é baseado no... que tá inclusive na Torá, que Deus ele fala que era para que levasse, né, ele na sua mente, né, na sua testa e na sua mão direita. Então eles pegam com literalidade e colocam esse cubo. Mas a gente sabe que há muitos desses judeus que são talmudistas, e provavelmente esse tipo de questão para eles pode estar aludindo tranquilamente a Saturno, porque eles fazem questão de desenhar um cubo, né? E colocam o cubo na testa e depois fica ali na mão direita, entendeu? Cara, a gente sabe que muitos deles são negadores do Messias, então, para mim, alude um culto a Saturno, né? E eles colocam um tetragrama ali, né? O Yod He Vav He. É o símbolo de Saturno. Caramba, é um demônio ali, cara. Uma espécie de um Pan, né? Pan também era associado a Saturno. Sim, Deus da agricultura, Pan, o Minotauro, né? E também está relacionado à semente de Caim. Os cultos da Saturnália, eles eram feitos assim, entendeu? Eles falam que era esse tipo de entidade, né? Às vezes você vai ver esse símbolo do hexagrama na região genital de alguns desenhos. Tipo um minotauro ali com um hexagrama na região genital. Porque é o símbolo deles. Ó, se você analisar, é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Por quê? É o feminino com o masculino, que alude também ao pecado original. Caramba, mas daí a gente vê que essa estrela de Davi aí, cara, tem um negócio meio cultista por trás disso aí, né? Sim. Tanto que ela dentro dela, ela tem 6, 6, 6. Se você catar o lance dos ângulos, dos lados ali, você fizer a contagem, vai estar ligado ao 666, que é o número da besta, porque está relacionado ao número da matéria, ao carbono. Sim. Pai, muito legal essa ilustração aqui, hein? Tem até Nós usamos ela no vídeo do firmamento. Mamute aqui, ó. O que é isso aqui? A árvore da vida? Isso aí é um mundo. É um mundo antigo, uma representação, evidentemente. Aí você vê um campo toroidal, eletromagnético. E em cima, Saturno dando a Deus a posição na árvore cósmica. Engraçado que esse fenômeno ali, você vê pinturas rupestres, tá? Representações dentro de cavernas, etc., no mundo inteiro. Na Armênia, na Mongólia, no Turcomenistão. Esse desenho aí é um padrão universal. Você encontra ele no Chile, você encontra ele na Nova Zelândia, você encontra ele na Espanha, você encontra ele no Egito, na Líbia. É um símbolo universal. Isso aí foi um exemplo fiel, testemunho que os povos antigos viram os céus. Os céus estavam em chamas. O campo eletromagnético estava em torno de 200 vezes maior do que é hoje. Literalmente, os povos antigos falaram assim, os céus pegaram fogo. E aquilo ali é estrela, e daí ali é Saturno em vez de Saturno. Polaris, né? A Polaris veio depois, porque entre Saturno e Polaris houve a Alfa Draconis, que é chamada de Olho do Dragão. Inclusive Londres, ela foi construída alinhada ao Olho do Dragão. Por isso tem o London Eye, Olho de Londres. Olha só que interessante isso. Só que isso pós-dilúvio, entendeu, Ale? Sim. Porque houve um desalinhamento aí, entendeu? Proposital da abóbada celeste, para que os próprios monumentos eles não fossem reativados, entende? O cubo desintegrado ele forma o que? Assim, ele vai representar uma figura tridimensional de maneira bidimensional ali, como tá ali, que forma uma cruz, né? Aqui, a cruz, ela é um símbolo que alude a isso, a matriz dimensional do qual Cristo foi morto, entendeu? Sim. O 666, ele é o número tanto do homem, por quê? Porque o homem está relacionado a essa matriz dimensional hoje, que nós estamos presos. Então Cristo também ele foi morto como se fosse num cubo, tá? Só que o quê? Em forma de cruz. Tá entendendo com a ligação, entendeu? No Saturno, no caso, representando Saturno. Sim, Saturno matando a Cristo, uma coisa assim, entendeu? Essa daí é interessante. Os povos antigos, principalmente no Egito, mas isso também é um fenômeno universal, fala da barca solar, né? A barca dos deuses, a qual Horus no Egito ficava navegando pelo céu através de uma barca solar. Essa imagem aí, exatamente é isso. Por que barca solar? O Sol, ele no horizonte, você olhando, ele ficava abaixo, tá? Com uma espécie de barco, e Saturno em cima, representando a vitória de Saturno sobre o Sol. Caramba!
Isso aí era uma imagem do céu, tá? Uma representação de como eram os céus do mundo antigo. Mais uma vez eu falo, a gente não está inventando a roda aqui não. Chama-se arqueoastronomia. É porque as pessoas costumam de olhar para o céu e acham que sempre foi o mesmo céu. Passaram-se 5.000, 6.000 anos atrás e nada mudou. E aí, pessoal? Isso é errado. O que os árabes mostram nas bandeiras deles? E a estrela de Saturno. Caramba. Não é uma lua, é o Sol. É o Sol sendo derrotado por Saturno. É o Sol sendo derrotado por Saturno, entendeu? Eles podem até falar, é a Lua, tal, porque eles não vão entregar aqui que é o símbolo deles, entendeu? Mas é um símbolo oculto antigo, entendeu? Muito antigo. De como era o céu antediluviano. Olha o que o Michael Jackson com Saturno aqui, cara. Meu Deus. Ah, mas isso aqui é trevão, hein? Olha ali, ó, 666. É uma homenagem clara, né? A mídia nos Estados Unidos, tanto de filmes quanto de música, é muito envolvida com Saturno, né? Tem algumas bandas de rock, inclusive tem uma nacional aqui, ela compôs uma música inteirinha em homenagem a Saturno. Caramba. Vamos ver para a próxima aqui. Essa aqui é de Salomão, ó, estrela de Salomão, ó, cruzada aqui, ó. Esse cruzamento aí é justamente assim na terra como no céu. Como é acima, é abaixo. Eu não falei aqui, mas Marte ele fazia uma ponte, um pilar, lá no centro-norte, ligando céus e terra. Tá? É aquilo que os nórdicos chamavam da ponte Bifrost, a ponte arco-íris, a qual os deuses caminhavam e ligavam céus e terra. Gente, o mundo pré-diluviano é muito mais sinistro do que você possa imaginar. Quando você estuda essas mitologias, tá? E tem como crivo a Bíblia, você começa a entender muitas coisas que a igreja, infelizmente, não fala. Quando eu falo igreja, é denominação. E o tanto de batalhas que ocorriam antigamente, porque estava muito latente ainda essas sementes malignas, essas entidades ainda na Terra, entendeu? Estão até hoje, mas de uma maneira muito mais sutil, entendeu? Porque como esse conhecimento foi roubado das pessoas, as pessoas não esqueceram disso. E você pode ver que na estola papal dele é um símbolo de Saturno. Ratzinger, né? Caramba, cara. Sinistro, hein? Tem até uma coruja ali, ó. Será que é dos Bohemian Group aqui? Isso, outro símbolo de Saturno, a coruja do Bohemian Grove. Esse chapéu aí dele aí é totalmente os cultos de Dagon, aqueles cultos antigos, entendeu? É o mesmo formato, né? Eu acho que é uma alusão a sacrifício infantil. Em cima, Ale, tem essa figura aí daquele alinhamento que eu mostrei, de Marte, Vênus e Saturno. O que bem ao centro aí, nesse painel sumério. Um gigante sentado aí, isso aí era uma das divindades dos sumérios, né? No centro, a representação dessa estrela. E essa estrela não é uma estrela. É a conjunção de 3 estrelas errantes. Sinistro demais, cara. Com as imagens... sim, aí é a representação à direita. À direita aí. Acho que tá pequenininho, vai ter uma foto... Aí é aquilo que suposto sistema solar que os sumérios sabiam, mas não tem nada de sistema solar. Eles tinham uma terra plana, o conceito, né? Isso aí é Saturno e suas 11 luas. Olha ali, cara, tem um dólar ali, velho. Sim. Cara, e vocês perceberam que o esquadro e o compasso formam um hexagrama. Vale decodificar um pouquinho aqui, ó. O esquadro é a questão dimensional, tá? De cima e baixo, eixo X e Y, entendeu? Dimensão. E o compasso aonde nós estamos, que é o círculo da Terra, entendeu? A Terra é um círculo. Sim. Não à toa também é um círculo. Então remete à nossa prisão dimensional da Terra. Sim. Tá? Tu não consegue fazer uma esfera com compasso, só um círculo. Não, é um círculo. Então remete à Terra plana também, entendeu? A dimensão. Inclusive eles chamam de prumo e o nível. Tem algo assim que eles... Né? As 3 principais ferramentas de uma construção é o prumo, né? O nível e o esquadro, né? Sim, mas é que quando eles estão presidindo as reuniões deles, tal, tem o cara que ele é o prumo e o cara que é o nível, uma coisa assim. Isso, Que, no caso, que povo que era esse aqui? Eram sumérios? Ou não? Sim. Os sumérios. Painel sumério. Eles eram gigantes, esses caras? Porque tem aquela fotinha na outra representação ali, e os caras ajoelhados na frente dele, né? Bem pequeno.
Eles eram maiores? Então? Sim, bem maiores. Porque eles eram da genética de anjos caídos, né? Os sumérios, eles foram os primeiros a fazer um império, tá? Então, esse império era o quê? Você tinha uma genética especial, de um sangue azul, o sangue dos deuses. Então, por isso você era melhor e você tinha que governar quem não tinha esse sangue. Então, é aí que começou a formar a questão da monarquia, né? Das elites, dos Illuminatis. É o sangue nobre, o sangue dos deuses, né? É a famosa guerra das sementes. A maioria dos sumérios, eles eram camitas, tá? Eles vêm de Can. E por ele isso vem de Kish. Aí já é o império que é o Kush, né? E por isso que aí você vê os carinhas como Zecharia Sitchin, eles vêm sempre trazer a ideia dos deuses astronautas, enganando o povo de que eles são nossos colonizadores, nossos criadores, que era uma civilização muito legal, entendeu? Com muita tecnologia, entendeu? Na mesma pegada que estão meio que resgatando hoje em dia com o lance da Tartária, entendeu? Uma civilização de consciência plena, de muita tecnologia, é o mesmo papo, entendeu? Então, os caras estão fazendo isso aí. E por isso que o Zecharia, ele vinha com essa questão, e você vê muita galera apaixonada por extraterrestre, coisa desse tipo, falando, gostam demais da questão dos Anunnaki, dos Sumérios, o pessoal é apaixonado por isso e se sente, eu acho que o sonho dessas pessoas era ser filho de Anunnaki, né? Júlio, muito obrigado. Isso. Foi um prazer, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer aqui ao Alê, né, que nos recepcionou tão bem. Eu que agradeço, né? Meu irmão. E agradecer ao Gilberto, ao Samuel, né? Estamos mais firmes aí na presença de Deus e os projetos para o canal. Gostaria de finalizar então que Nibiru, o tão famoso Nibiru, que tem tantas páginas na internet, vídeos do YouTube, falando um monte de baboseira, mas a real, histórica e bíblica, irrefutável, que os povos antigos sempre falaram, que Nibiru é Saturno. Um abraço para vocês. Pessoal, eu vou saindo agradecendo a vocês a oportunidade, toda essa galera que está assistindo aí. Deus abençoe vocês. Valeu mesmo, viu, gente?